yokais foram a maior parte dos antagonistas que apareceram nessa primeira temporada de Dandadan. E diferente do que alguns devem ter pensado, nenhum deles é original do anime. Todos eles foram baseados em lendas urbanas ou contos do folclore japonês. E alguns deles até já tinham aparecido em jogos e mangás. Então vamos conhecer um pouco mais esses yokais agora. A Vovó Turbo vem de uma lenda urbana que surgiu por volta dos anos 90. Os relatos que dão origem à lenda dizem que, enquanto você estivesse dirigindo dentro de um túnel, uma idosa, rápida o bastante para acompanhar a velocidade do seu carro, bateria na sua janela. Você, é claro, ficaria completamente abismado por ver uma idosa correndo nessa velocidade, e caso você acabasse sendo ultrapassado por ela, inevitavelmente isso acabaria no acidente. Essa seria a versão mais básica da lenda, que ficou bem conhecida principalmente na prefeitura de Hyogo, mas a gente também encontra diversas versões espalhadas por todo o Japão. Eu não encontrei nada sobre uma que roubasse o pinto dos outros como é no anime, mas eu encontrei algumas que também são bem bizarrinhas, como uma variante que sai perseguindo motoqueiros enquanto joga basquete, ou outra que literalmente entra dentro dos carros, puxa os motoristas para dentro de um caixão e carregaria eles para o crematório mais próximo. Quem exatamente inventou essa lenda não é algo claro, mas a explicação mais cética para a origem dessa história é que nas zonas rurais seria relativamente comum você ver pessoas de idade avançada voltando para casa andando na beira da estrada. E como esses lugares não eram muito bem iluminados, seria possível que um motorista ficasse com a impressão que a idosa que está na frente dele naquele momento fosse a mesma pessoa que ele ultrapassou uns 5 minutos atrás. E esse tipo de historinha tivesse sido aumentada até o ponto que tomou essa forma da lenda da Vovó Turbo. E a gente ainda tem as pessoas que tentam ligar ela a lendas mais antigas da cultura japonesa, como por exemplo a lenda da Yamauba, que seria uma idosa que vive nas montanhas e se alimentaria de pessoas. Mas uma lenda em especial que eu vi algumas pessoas teorizando que teria alguma coisa a ver com a Vovó Turbo de Dandadan em específico, e que na minha opinião realmente combina bastante, é a lenda da Ubasuteyama. Numa tradução literal isso seria montanha de descartar idosas, que como o nome sugere, é uma lenda que fala sobre uma prática de abandonar idosas em montanhas a partir do momento que elas não pudessem mais trabalhar. E por mais que nunca tenham encontrado evidências que essa prática realmente acontecia, existem diversos contos muito antigos que tratam desse tema. Essas histórias começam com o filho carregando a mãe idosa até uma montanha para abandoná-la lá, com o objetivo de diminuir o número de bocas para alimentar. Mas no final, esses contos tendiam a terminar com uma moral positiva, como por exemplo com o filho, ao invés de descartando a própria mãe na montanha, escondendo ela embaixo da sua casa. E pouco tempo depois surgiu um problema que só a mãe dele, por conta da experiência, conseguiria resolver, o que faria com que as pessoas ao redor percebessem o valor do idoso e abolissem a prática. Ou em algumas outras versões ele era simplesmente tocado pela gentileza da mãe, ou ainda perceberia que no dia de amanhã seria ele sendo descartado pelos filhos dele. Mas agora voltando para a Vovó Turbo de Dandadan, a teoria afirma que, assim como acontecia nesses contos, a Vovó Turbo foi descartada em uma montanha, mas sem a parte do final feliz. E o que ligaria ela com essa lenda é que, em primeiro, ela assombrava um túnel, que é basicamente um buraco numa montanha, então acho que conta, mas principalmente porque mesmo ela sendo um espírito que traz maldições para as outras pessoas, ela ainda se compadece com as garotas que tiveram os corpos descartados no túnel, que assim como ela foram jogadas fora feito lixo. E aproveitando a deixa, vamos falar do Jibakure também. Eles não são um espírito ou lenda em específico, na verdade eles são uma categoria de espíritos. Se a gente pegar a palavra Jibakure em japonês, a gente vê que ela é escrita com os kanjis de solo, amarrar e espírito. E isso já define bem o que eles são, que é basicamente espíritos que ficam amarrados a um local em específico por não conseguirem aceitar a sua própria morte. Em Dandadan ele é representado com uma aparência de caranguejo, e a Momo comenta que, segundo a avó dela, isso seria para eles atravessarem o rio Sanzu, que dentro da tradição do budismo japonês, seria o rio que separa esse do outro mundo, e que todos teriam que atravessar depois das suas mortes. Também tem o detalhe de que nas costas desse caranguejo tem diversos rostos de garotas, o que revela a verdadeira natureza dele, a fusão do espírito de diversas garotas que foram assassinadas e descartadas naquele local. Agora indo pra sedosa acrobata, ela vem de uma lenda urbana realmente bem recente, e aqui a gente consegue rastrear que o primeiro relato surgiu na página de ocultismo de um fórum chamado Nichanneru, em 22 de setembro de 2008, e mesmo hoje em dia a gente consegue achar esse post, então eu vou ler ele aqui pra vocês. Não consigo passar tão bem para um texto, mas talvez eu tenha me encontrado com algo perigoso. Eu estava no estacionamento, prestes a subir na moto, então, entre o estacionamento e o condomínio tem um muro, por volta de uns 180 centímetros.
E como conforme você avança se torna uma descida, é como a mímica de uma escada rolante. Pouco a pouco você deixa de conseguir ver, mas isso não importa o quanto isso descia, sempre dava pra ver a parte dos ombros pra cima. É estranho, né? E ainda não parecia uma figura humana. Se eu fosse fazer um desenho ficaria assim. Aí ele deixava essa foto do caderno dele em anexo. E eu realmente espero que você não tenha entendido nada, porque se entendeu eu falhei em mostrar o quão confuso esse texto realmente é. Mas o que ele quis dizer é que, teoricamente, era pra essa figura estar descendo na direção que ela estava indo. E como tinha um muro entre ele e ela, era pra ela estar tão baixo que o muro bloquearia qualquer possível visão dela. Mas isso simplesmente nunca acontecia. A reação das primeiras pessoas que viram o relato dele não foi exatamente positiva. Na verdade, metade das pessoas que comentou na hora tava simplesmente tirando com a cara dele pelo texto estar extremamente mal escrito, e que o desenho também tava uma porcaria, e a outra metade tava comentando quão parecido o relato dele era com o outro que tinha viralizado há menos de um mês atrás. Inclusive, o primeiro comentário que tinha surgido no relato dele era perguntando se ele não tinha simplesmente plagiado, e as histórias realmente eram muito parecidas. Os dois falavam de ter visto uma figura feminina extremamente alta e em ambos tinha uma moto envolvida. No caso, esse relato mais antigo é o que deu origem à lenda da Hashaku-sama, que também já apareceu em alguns mangás. Mas agora voltando à acrobata, por mais que no primeiro momento essa postagem só tenha sido alvo de zoação mesmo, ela acabou chamando bastante atenção. E com o tempo foram surgindo outros relatos de encontros com essa criatura nos comentários. Primeiro apareceu um cara que dizia já ter se encontrado com ela 3 vezes, e falou que as pessoas ao redor dele chamavam ela de Acrobatico Sarasara, o que originou o nome dela e que a gente pode traduzir como acrobata dos cabelos lisos e sedosos. E ela foi ganhando características assim. Depois outro cara chegou falando que um amigo dele tinha sido sequestrado por ela e que ela usava um vestido vermelho. Aí depois disso, todo o relato que vinha falava desse vestido vermelho. E no final chegou nessa figura que a gente vê em Dandadan, de uma mulher extremamente alta, com cabelos lisos, toda vestida de vermelho e com um chapéu, cicatrizes de automutilação no braço esquerdo, apenas buracos no lugar onde deveria estar os olhos, além da historinha que ela seria o espírito vingativo de uma mulher que teria tirado a sua própria vida se jogando de um prédio 5 anos antes daquela postagem, ou seja, em 2003. Mas agora indo pro último, a gente vai pro Jintai Moke, ou simplesmente modelo anatômico do corpo humano em português. Esse é um dos principais personagens das lendas que envolvem o contexto escolar, que afirma que na escola de noite, esses bonecos se movimentariam. E caso você se encontre com alguns desses bonecos, algumas coisas podem acontecer. Primeiro, você nunca deve perguntar o que ele quer, porque senão ele vai atrás dos seus órgãos. Ele também pode chegar em você e pedir para comparar a sua altura com a dele. Caso você aceite, você vai perder 10% da sua altura. Então se você tem 1,50, você vai ficar com 1,35, olha que maravilha. Só que nem adianta você tentar recusar, porque se você fizer isso, você vai perder a cabeça, tipo, literalmente mesmo. E também não adianta tentar lutar, que qualquer ferimento que você fizer nele vai aparecer um igualzinho no mesmo lugar do seu corpo. Essas histórias sobre esses bonecos sempre aparecem juntas com a lenda de que os esqueletos que tem na escola seriam feitos com ossos de crianças. E bizarramente, há pouco tempo atrás, um caso por lá tornou meio que essa lenda realidade. Em 9 de julho de 2016, foi descoberto que o crânio que tinha no laboratório de biologia de uma escola de ensino médio na cidade de Kagoshima realmente era um crânio humano. Deve ter sido bem agradável para os alunos descobrir que o crânio que eles estavam usando o tempo todo era um crânio de uma pessoa morta. Como você se sentiria? Comenta aí. E caso tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, hypar o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos, em especial os membros do canal. Um feliz ano novo para todos vocês e até mais.